Bem-vindos a essa aula fantástica que você vai acabar tendo agora. Eu tenho certeza que no final dessa aula você vai entrar no meu Instagram e vai falar: caramba, Natan, que aula sensacional que eu tive hoje com você. Bem, sem mais delongas, a gente vai ir para o seguinte tema hoje: escassez no mercado das vendas online. Antes da gente entrar nesse tema, eu preciso falar um pouco de o porquê que eu tenho prioridade para falar nesse assunto. Eu comecei a trabalhar com vendas online, pessoal, em 2016. Mas antes de trabalhar com as vendas online, encontrar esse mundo aqui maravilhoso, eu trabalhei em algumas empresas, né, como o CLT, e passei algumas dificuldades, assim como qualquer trabalhador passa, né? Na minha cabeça eu tinha aquela visão: poxa, eu estou abaixo de várias pessoas, eu não estou feliz no que eu estou fazendo, e eu preciso achar um jeito de começar a me dar bem. O que aconteceu? O meu pai conseguiu arranjar para mim um teste, digamos assim, em uma empresa que trabalhava de segunda a segunda. E essa empresa trabalhava na área de construção, na realidade. E o que eu tinha que fazer? Eu era o vendedor. Só que a pior coisa que existe no mundo é você tentar comercializar, você tentar vender algo que você não sabe. Então o que acontecia? Entrava lá o senhor, o tiozinho lá, e falava assim: eu preciso de um cano 3x4 com meia dúzia, não sei o que. Gente, que lá bugava a minha mente de um jeito que eu não sabia o que fazer. E qual era a solução que eu encontrava? Era entrar com esse senhor dentro do estoque, ele achar o produto e entregar nas mãos dele. Não que eu não tentava fazer de tudo para vender ou adquirir o produto, era algo que não estava na minha cabeça. Por quê? Porque era algo que eu não gostava. E o que aconteceu? Para tentar suprir essa necessidade de ser um bom vendedor, eu me destacava em outras áreas, como por exemplo, organização, controle, por exemplo, era muito educado, enfim. E das sócias, né, enxergou esse potencial em mim e falou assim: poxa, Nathan, infelizmente esse trabalho não vai dar para você, porém o meu genro está precisando de alguém para trabalhar com vendas online. Só que eu nunca tinha ouvido, né, falar: nossa, venda online, como que faz? Pois bem, eu fui para essa entrevista de emprego, o pessoal gostou de mim, fechou. Nem fechou porque eu sabia de algo de venda online, mas sim pelo meu carisma, né? Por ter batido o santo, vamos ser bem sinceros nesse sentido. E comecei, pessoal. Como que foi essa progressão aí para vendas online? Eu comecei, pessoal, em uma empresa de cosméticos. E o que essa empresa de cosméticos fazia? Vendia em todos os canais de vendas online. Porém, eu não sabia disso. E como que eu não sabia disso? Porque era um sobrado e eu ficava na parte de baixo desse sobrado. Na parte de baixo desse sobrado, o que eu fazia? Eu pegava os shampoos, né, as progressivas, condicionadores, e eu era responsável por fechar. Então, o lacre ele vinha um pouco solto, então eu era responsável por realmente ficar fechando todos esses lacres para que o produto não viesse vazar, né, durante o transporte até o cliente final. Porém, sabe quando você começa a fazer algo, mas você não sabe o que você está fazendo? Você só está fazendo por fazer? Então começou a me gerar dúvidas. Poxa, por que eu estou fechando aqui? Depois que eu fecho, o que acontece? Por que esses produtos entram em uma caixa? Por que coloca uma etiqueta em cima, uma nota fiscal? Como que funciona? Mas, caramba, para esse produto chegar até mim, para depois ir para a moça que faz o envio, o que acontece antes? Né? Que era parte da criação de anúncios. Então começou a gerar essa curiosidade em mim. Eu fui absorvendo muito conteúdo. Para mim foi uma grande escola. Eu aprendi muita coisa naquele local de trabalho. E depois disso, galera, só fui subindo, subindo, conseguindo aí novas projeções. E aí no ano de 2019, eu tive a grande ideia de abrir uma empresa de consultoria. Justamente por enxergar as dores, né, dos empresários de tentar alavancar suas vendas. A gente sabe que muitas das vendas, as vendas físicas, geram pra gente uma dor de cabeça, não que seja uma dor de cabeça ruim, tá? Mas você precisa atender cliente, você precisa dar conta de atender o telefone, você precisa dar conta de fazer a parte comercial, de limpar, enfim. Então, enxergando essa dor, eu abri uma empresa de consultoria que está até hoje no mercado, tá? E a gente atende alguns clientes aí, tanto do ramo já online, quanto do ramo da parte física, para vir aí para o nosso lado aí, jogar no nosso time das vendas online. Então, 2019, aqui foi a abertura da consultoria. Então, de 2016 até o ano aí de 2019, trabalhando como CLT. O que aconteceu, galera? Na empresa de consultoria, quando chega em determinado ponto da empresa que a empresa precisa crescer um pouco mais, precisa aumentar nossos processos, né? A gente precisa engajar um pouco mais algumas situações. O que a gente precisa? A gente precisa de um colaborador. O que acontece na hora de encontrar um colaborador para as vendas online? Assim como aconteceu comigo.
a gente não consegue achar pessoas, principalmente aqui no interior, que saibam um pouco de vendas online. Então a gente precisa formar colaboradores. Então por isso que eu entro no tema com vocês, escassez no mercado das vendas online. Não existe profissional tão bem qualificado para as vendas online. O que acontece? A gente consegue achar? Até acha, só que é uma pessoa defasada, é uma pessoa que sabe apenas sobre um canal de venda, é uma pessoa que, por exemplo, só sabe sobre o Mercado Livre. E essa pessoa sabe que só existe 11% do Mercado Livre na comissão. Às vezes nem sabe que existe 16%. E se eu for já entrar um pouco mais à frente com vocês, essa comissão, ela hoje em dia varia de categoria para categoria. Para você ter ideia, então tem pessoas que nem sabem disso. Então a gente precisa formar elas do zero mesmo. Só que aí que está o ponto da questão. Quando a gente forma algumas pessoas, a gente consegue definir quem vai se dar bem e quem não vai se dar bem nessa parte de venda online. Porque, mais uma vez, pessoal, não é algo totalmente difícil, não é algo complicado. As vendas online tem uma coisinha que chama atenção, esforço e vontade. Então, são pontos que a gente precisa ter no seu perfil, para que você consiga entender toda a dinâmica aí do processo de venda online. O que a gente precisa ter? Antes de ter os setores, a gente tem alguns perfis. Ó. Eu até copiei errado aqui, mas eu vou colocar para vocês aqui acima, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Ó, perfil que devemos ter na parte de venda online. Eu preciso que você seja, primeiramente, curioso, segundo, atencioso, terceiro, esforçado, quarto, dedicado, e o quinto ponto, que é um dos mais importantes, eu preciso que você seja crítico, eu preciso que você seja analítico, que você consiga entender as situações, absorver isso e tentar resolver as coisas assim, ó, com agilidade, assim, no máximo em um tempo. Sacou a ideia, já aplica ela, principalmente na área que você for fazer. Por quê? Dentro das vendas online, pessoal, existem alguns setores e eu quero que vocês entendam esses setores de uma vez por todas. Primeiro, dentro de um e-commerce existem vários processos para que você consiga ser bem sucedido. Tem alguns setores que existem dentro. Você pode ser o carinha que vai criar os anúncios. Você pode ser a pessoa que vai cuidar da logística, né? Você vai fazer você vai embalar, você vai enviar, você vai pegar a nota fiscal, vai colocar em cima, vai pegar a etiqueta, vai colocar em cima da caixa. Você pode ser a pessoa que vai responder os clientes, né? Cuidar do saque, né? Sistema de atendimento ao cliente. Você pode ser a pessoa que pode fazer a compra. Você pode ser o profissional de design. Você pode criar as artes dos produtos, as logos da empresa. Você pode fazer muita coisa legal. Você pode cuidar também da parte financeira, né? Que é pagar as contas, saber o que tem que pagar, o que tem que receber. Você pode até mesmo participar da área jurídica da empresa, que é quando a empresa recebe alguns processos. Isso pode acontecer, vamos ser sinceros, assim como numa empresa que vende fisicamente, a empresa que vende online também pode sofrer alguns processos, porque vendemos para pessoas, e as pessoas são complicadas, né? Muitas das vezes, por mais que estejamos certos, elas não conseguem assumir isso. Então é isso, pessoal. O que acontece? Você vai conseguir se encaixar em qualquer um desses setores. E o mais interessante é que todos esses setores, o que eles fazem entre si? Eles se interrelacionam, tá bom? Então deixa eu colocar aqui para vocês que todos esses setores eles se relacionam entre si. Então o que vai acontecer? Muitas das vezes, suponhamos que você seja o cara que vai criar um anúncio. Você é o criador aqui dos anúncios. Deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil. Você é o criador dos anúncios, mas eu sou o cara da logística. E o que aconteceu? Você foi lá e criou um anúncio falando que era um kit com 2. Só que eu da logística, eu fui lá e enviei apenas um produto. Ou seja, vai precisar ter uma comunicação entre a minha pessoa e a sua pessoa na hora de solucionar o caso, encontrar o erro. Poxa, de onde que está vendo o erro? Será que o João ele realmente fez kit com 2 e estava no sistema, né, que iria 2 unidades? Ou se realmente foi o erro do Natan, o Natan não viu que saiu o papelzinho para ele enviar 2 unidades e enviou apenas uma, foi uma falta de atenção dele. Então eu quero que vocês entendam, há muita oportunidade dentro de um sistema de venda online. Não existe apenas uma função, existem várias funções que você pode sim executar, mas eu quero que você entenda que vai existir uma função que você vai melhor se adequar. Todas elas são importantes, é como se fosse um corpo humano e cada pedacinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ele fosse aí um órgão vital dentro do seu processo, digamos assim. Não dá para a gente vender online se a gente não tiver o cara que vai subir os anúncios.
Não dá pra gente vender online se a gente não tiver a pessoa que vai fazer os envios, né? Que vai cuidar da parte de logística, de transportadores, enfim. Não dá pra gente vender online sem ter entendimento, não dá pra gente vender online sem comprar os produtos e sem comprar da maneira correta esses produtos. Não tem como a gente vender online sem a gente conseguir encantar o cliente, né? Com as nossas artes, com as nossas publicações. Não tem como a gente vender online sem saber o que a gente tem para pagar, o que a gente tem para receber. Não tem como a gente vender online sem ter a nossa parte de segurança por trás, defendendo as causas da empresa, defendendo o nome da empresa. Pessoal, é basicamente isso para essa aula que eu tenho que passar para vocês. Na realidade, é meio que uma aula introdutória para a próxima aula. Vocês vão conseguir enxergar um pouco mais refinado do que de fato são cada marketplace e como que a gente faz para adentrar em cada um deles. Então é o seguinte, eu preciso que vocês pausem esse vídeo, volte se precisar, porque aqui tem um conteúdo que eu quero que vocês entendam que você vai ter que se encaixar em determinado momento do curso, ou até mesmo no final do curso, em alguma função aqui. Eu não sei qual que vai ser, você pode fazer todas elas, ainda mais no começo. Porque assim, se você souber um pouco de cada, você já vai ser uma pessoa próximo a ser 100% completo na questão de venda online. Então é basicamente isso, pessoal. Eu aqui passei para vocês alguns setores, existem mais setores por trás disso para vocês terem ideia do quão grandioso e abrangente é a questão da venda online. Dá para você, sim, conseguir fazer uma carreira sólida vendendo online, vendendo dentro de vários canais de vendas que existem aí pelo Brasil e pelo mundo. Pessoal, por hora é só. Fica aí ligados na próxima aula, né? Já pode clicar aí para a próxima aula que vocês vão conseguir encontrar um conteúdo totalmente top para vocês, preparado com muito carinho. Bora lá, galera. Espero vocês lá.